Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me acompanhando, eu venho conduzindo uma série de clipes sobre o chefe. O chefe bom ou ideal, o chefe medíocre, o chefe Deus, o chefe arrogante, o egoísta, o megalomaníaco, entre tantos outros. Hoje eu quero quebrar esta linha de trabalho para falar com você sobre um assunto que deve merecer a sua atenção se você tem compromisso verdadeiro com o desenvolvimento, com o avanço, com o crescimento de sua carreira. Ontem, quando preparava um outro clipe, eu falei sobre a importância de você aprender a decifrar todas as pessoas a fim de que você obtenha sucesso em sua vida pessoal e também em sua carreira. Você já deve ter ouvido a expressão: eu posso ler tal pessoa pelos seus olhos, pelos seus gestos, pelas suas palavras. Por exemplo, se você prestar atenção à conduta, ao comportamento, ao raciocínio lógico ou irracional do presidente Bolsonaro, logo você descobrirá que ele é um executivo rude, sem cultura, sem preparo, sem competência gerencial, entre outros fatores. Isto é, a minha avaliação não está presa a uma avaliação política partidária sobre o presidente, até porque eu votei nele. O que eu estou aqui querendo transmitir é que a sua linguagem corporal, a sua linguagem, a sua comunicação, o seu destempero, muitas vezes, o seu descontrole emocional, ele diz muito a respeito de sua personalidade e do seu caráter. Em outras palavras, é muito fácil fazer uma leitura sobre ele. Quando você está na organização, não importa se privada ou pública, é fundamental que você saiba decifrar as pessoas. Porque se você não sabe decifrá-las, você não poderá conviver com elas, porque você não vai compreendê-las, você não vai entendê-las, você não vai descobrir o que elas querem que você faça, que elas se comportem ou que exijam de você, melhor dizendo, um comportamento ideal. Por isso, vou repetir, eu quero falar com você sobre o seguinte tópico: como obter o apoio de seus superiores, de seus pares e de seus subordinados. Você não é uma ilha em si mesmo. Se você quiser crescer em sua organização, você terá de ter o apoio de seus subordinados, de seu chefe em especial, porque a sua carreira depende em grande parte do apoio, do suporte que ele dará a você. Mas você não pode parar, não pode limitar o curso de sua carreira apenas ao seu chefe. Você tem de subir, até que o seu nome, a sua experiência, o seu conhecimento, os seus expertise sejam do conhecimento de toda a diretoria de sua organização. Antes de preparar este clipe, eu estava aconselhando uma executiva de uma grande multinacional. E ela
me contou um pouco de sua experiência sobre esta matéria. E ela me dizia: Gutenberg, no passado eu tive uma chefe, uma nova chefe, que me chamou para uma conversa. Ela queria conhecer a minha história, os meus trabalhos. E depois que comecei a falar sobre tudo isso para ela, ela me disse: mas eu nunca ouvi falar sobre você. Principalmente na realização dos projetos, o qual ela se referiu dizendo que havia participado deles. Isto é, ela era uma pessoa anônima, desconhecida. E como você sabe, uma pessoa que é desconhecida numa organização não é lembrada. Ou, como diz a linguagem comum, alguém só lhe compra se lhe conhece. Então é fundamental que você preste atenção na importância de você conquistar o seu chefe e todos aqueles outros indivíduos que estão acima de seu chefe. Muito bom. Recentemente, eu estava conversando com o diretor de uma grande empresa multinacional. Na verdade, eu estava fazendo uma avaliação 360 graus de um subordinado dele, que tem 35 subordinados, dirige um orçamento de 2,5 bilhões de reais em contratos. E eu queria saber sobre a performance deste executivo, seu estilo de liderança, suas competências, seus expertise, suas habilidades gerenciais, sua capacidade de se comunicar, entre tantos e tantos outros assuntos. Num determinado instante eu lhe perguntei: o senhor acredita que o fulano de tal tem condições de ser promovido a uma nova posição nessa grande organização? Ele me disse: Gutenberg, competência, conhecimento, atitude ele tem, mas lhe falta uma coisa. O seu conhecimento se restringe apenas ao seu departamento. Ele não é muito conhecido das outras diretorias. E olhe, esta é uma empresa gigantesca. Então, se ele não se tornar uma pessoa visível perante os outros diretores, as outras diretorias da organização, eu diria para você, ele não vai a lugar nenhum. E aí então, quando tive a próxima reunião com este executivo, eu falei para ele sobre a importância desta matéria e cheguei a recomendar para ele vários livros para que ele pudesse conduzir o seu aperfeiçoamento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que é fundamental que você se torne um elemento conhecido de toda a organização, do porteiro ao presidente. Porque se você não fizer, você não vai a lugar nenhum. E que estratégias você deve utilizar? Primeira delas, compreenda o papel de cada membro de sua organização. Que influência esse ou aquele outro diretor, ou vice-presidente ou gerente tem na organização. E aí, procure se alinhar com ele. Procure formar uma rede poderosa. Quantas pessoas, quantos executivos passaram pelo meu escritório em processo de outplacement? E quando eu os indaguei sobre o motivo da demissão, ele disse: eu não tinha um padrinho na minha organização. O que eu tinha deixou a empresa, foi para uma outra empresa ou foi demitido. E eu fiquei sozinho. Veio um novo diretor e quis colocar sobre ele uma pessoa do seu relacionamento e do seu conhecimento. E você sabe que isso acontece com grande frequência nas organizações. Portanto, por que você está esperando? Por que você está se escondendo em sua organização? Apresente-se como um executivo enérgico, dinâmico, preparado, com uma atitude positiva, com bom humor e, sobretudo, com a competência para empreender um grande serviço. 2.
torne-se um membro eficaz de sua equipe. Prontifique-se para fazer aquilo que ninguém quer fazer. Eu me lembro de um ex-presidente da Pepsi Cola norte-americana. Ele era meramente um vendedor na cidade de Atlantic City. E ele vendia Pepsi Cola à noite porque o consumo era muito grande. Atlantic City, no estado de New Jersey, é uma cidade que tinha muitos cassinos. Inclusive, o Trump construiu lá, mas quebrou e faliu inúmeros dos seus acionistas. Ele então tinha um sucesso absoluto em vendas, batia todos os recordes. Um belo dia, ele recebeu um chamado do seu vice-presidente e disse: olha, nós recebemos aqui um convite para participarmos da feira de Moscou. E eu preciso de alguém que faça esse trabalho, porque eu particularmente não gostaria de ir. Ele disse: eu vou. Ele disse: olha, você pode ir. Agora, se você errar, se você fracassar, você perde o seu emprego. Ele disse: não tem problema, eu vou. E ele foi. Ele se hospedou no hotel, lá em Moscou, e coincidiu que o presidente de uma grande rede jornalística de jornais da Califórnia estava presente. Fez contato com ele. E ele disse: olha, você sabia que o nosso presidente, nosso vice-presidente Richard Nixon vai se hospedar aqui? Ele disse: não, ele vai vir. E se você quiser, eu posso apresentá-lo para você, convidá-lo para que ele corte a fita do seu stand na feira. Ele ficou todo feliz, disse: topo sim. E foi o que aconteceu. Eu estou aqui, na verdade, encurtando a história porque ela é bem longa. No dia da inauguração, lá vem o Khrushchev com o Nixon a tiracolo para abrir, para cortar a fita do stand da Pepsi Cola. E aparece o famoso Dan Kendall, que foi presidente da Pepsi Cola, um dos seus mais brilhantes durante 20 anos, com a bandeja cheia de garrafa de Pepsi Cola. E aquela imagem foi para o mundo inteiro. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele foi promovido a diretor. Em pouco tempo, a vice-presidente. E muito cedo, a presidente da Pepsi Cola. Em outras palavras, não tenha medo de dar um passo maior do que a sua perna. Porque se você não arrisca em sua carreira, você não vai a lugar nenhum. Como eu sempre digo, a única coisa que você deve temer é o próprio medo. E esse medo você pode controlá-lo. 3. Evite falar mal das pessoas de sua organização. Não importa se é um subordinado, se é um gerente, se é um diretor, um vice-presidente. Não caia na armadilha de falar mal de seu chefe ou de qualquer outro membro de sua organização, porque eles tomarão conhecimento da sua atitude e de seu gesto. E você sabe o que vai acontecer com você. E se você não sabe, deixe-me dizer-lhe diretamente: você vai para a guilhotina. Guarde a sua boca. Guarde a sua boca. Em boca calada não entra mosquito. E como diz a sabedoria popular, Deus deu ao homem 2 ouvidos e uma única boca, isto para que ele use proporcionalmente. E mais, a língua está amparada por 2 grandes paredes, a sua arcádia dentária e os seus lábios. Para quê? Para que você controle este órgão que é extremamente perigoso e danoso. Com a língua você pode incendiar um país ou o mundo, como fez Hitler. Então, cuidado com as palavras que você diz. Outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Seja sempre educado, polido, bem-humorado e respeitoso. Há uma história interessante envolvendo o príncipe de Talleyrand.
um elemento refinado, que certo dia, quando servia ao Napoleão tinha o hábito de fazer as suas reuniões domingo de manhã antes da missa. Ele passou pelo príncipe de Talleyrand e não o cumprimentou. Ele continua cumprimentando os seus ministros e chegou num deles que não tinha resposta para a sua pergunta. Ele volta, Napoleão volta e faz a pergunta ao príncipe de Talleyrand. O príncipe de Talleyrand não demonstrou qualquer aborrecimento porque foi ignorado anteriormente pelo próprio Napoleão. E ele respondeu. Logo que terminou a reunião e a missa, ele foi para a casa de uma aristocrata na França, em Paris, e relatou o episódio. E ela diz para ele: por que você não pegou uma daquelas cadeiras do palácio e quebrou na cadeira de Napoleão, na cabeça de Napoleão? E ele responde: porque eu sou muito preguiçoso. Em outras palavras, seja respeitoso, educado, ou como disse o príncipe de Talleyrand, nessas horas, seja mentalmente também preguiçoso. Quinto, mantenha-os sempre atualizado sobre você e os resultados que obteve. Lembre-se da história que comecei a contar sobre a executiva que não era vista na organização. 6. Compartilhe os seus conhecimentos, as suas experiências, os seus expertise. Não seja egoísta. 7. Troque favores. No Brasil é muito comum você ouvir um executiva ou uma executiva dizer: eu não sou um puxa-saco. Quanta ignorância! Quanta ignorância! Você dar de presente um livro como esse, Faça Acontecer, para uma executiva de sua organização, é o que você chama de puxa-saquismo? Você dá um livro deste aqui para o seu chefe, confie em você, sua história de vida define sua liderança, é o que você chama de puxa-saquismo? Oferecer para o seu presidente esse livro, Como Negociar com Príncipes, é o que você chama de puxa-saquismo? Presentear a sua gerente mulher, que hoje as mulheres estão em ascensão nas organizações de Effective Woman Manager, você chama de ser puxa-saca? Me desculpe, você é ignorante, você é míope, você tem nos seus olhos antolhos. Se seu chefe gosta do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do Corinthians, você acha que é ser puxa-saco no dia da vitória do time dele, você dá uma bandeira de presente para ele? Por favor, seja gentil. Ele pede para você entrevistar o filho de um amigo dele e você não faz porque você acha que isso é puxa-saquismo? Você não vai para lugar nenhum. E eu lhe falo com a autoridade de um profissional que lê diariamente, que estuda diariamente, que conversa com dezenas de profissionais toda semana e que tem 40 anos de estrada aconselhando executivos em sua carreira. Seja sábio, troque favores. O próprio Cristo dizia que é dando que se recebe. É bem verdade que no Brasil nós desvirtuamos isso na política corrupta brasileira. Mas na sua essência, doar faz parte da vida, porque é plantando que se colhe. Um outro ponto, e aí eu termino. Apresente novidades todos os dias ao longo de sua carreira. Seja conhecido em sua empresa pelas ideias brilhantes que você tem.
os pensamentos que você apresenta, as melhorias que você sugere, os resultados em termos de redução de custos, entre tantas e tantos outros que você apresenta. Mas lembre-se sempre de ficar diante de seu chefe, de seus superiores, de seus pares e de seus subordinados. Porque se você não brilhar na sua empresa, você jamais será reconhecido. Eu gosto muito de usar a expressão: seja um farol, um beacon na sua empresa. Brilhe, brilhe, brilhe. Ou como diz Salomão em um de seus provérbios, brilhe até ser um dia perfeito. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu sou um consultor na Gutenberg Consultores. E essa empresa, ela desenvolve projetos de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e também de pré-aposentadoria. Se você eventualmente necessitar de um desses serviços, eu ficaria muito feliz em receber o seu telefonema, o seu contato. Eu acredito que todos nós devemos investir em nossas carreiras. E um coach é um dos melhores investimentos que você pode fazer em sua carreira. Se você estiver em transição de carreira, a melhor coisa que você pode fazer para a sua carreira, repito, é contratar um profissional com conhecimento, com experiência, com cultura, com expertise, com sabedoria, com maturidade, para ajudá-lo nessa travessia. Eu sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br e lá você vai encontrar um arsenal de trabalhos que poderão lhe ajudar em sua carreira. E se você desejar, eu peço que você me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em respondê-lo. Por outro lado, se você gostar dos meus trabalhos, dos meus clipes, se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta dos meus posts que coloco diariamente no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, em várias outras redes, eu peço que você recomende os meus trabalhos. Vamos disseminar cultura, conhecimento, vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir as nossas mentes e vamos nos tornar pessoas especiais no ambiente de nossas organizações e no nosso país. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!